Nossa entrevista de hoje vai falar sobre os projetos do Memorial do Judiciário Gaúcho. Para isso, nós estamos recebendo o coordenador do Memorial, desembargador José Carlos Teixeira Georges. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É uma grande honra estar aqui. E vamos começar então essa entrevista de hoje com o senhor nos explicando o que é o Memorial do Judiciário, qual é a função. Pois não. Num plano geral, assim, deu uma década para cá, ou mais, talvez de 2 décadas para cá, começou a aflorar, na maioria das instituições, sejam elas de cunho público, ou até mesmo as de cunho privado, uma maior valorização das suas histórias e das suas memórias. E principalmente essa preocupação, essa cautela que se tem com a guarda de determinados documentos, de arquivos, de fotografias, a fim de que se atendesse aquela velha regra de que, conservando o passado, honrando o passado, nós podemos entender o presente e até mesmo projetar o futuro. Então, em 1999, na administração do desembargador Adroaldo Fabrício, teve ele um verdadeiro insight, assim, depois de ter visitado outros estados e ter convivência com outros tribunais, despertou nele a preocupação e o instinto também de criarmos no nosso Poder Judiciário também um memorial. E isso foi depois implementado, especialmente pelo desembargador Nelson Oscar de Souza, e na administração do desembargador Cacildo se sucederam também alguns colegas ali, tornando esse órgão um órgão hoje pujante, um órgão hoje que se equipara, que se nivela, que se iguala aos outros memoriais do próprio país, pela contribuição que ele realmente tem dado. Então está justamente entre os seus objetivos esse duplo aspecto. Ao mesmo tempo nós temos ali, no memorial que funciona no Palácio da Justiça, um pequeno museu, onde temos ali uma série de exposições de antigos instrumentos de trabalho dos juízes, como máquinas de escrever, tempo da máquina de escrever, carimbos, velhos cadernos de distribuição, de relação, aspectos assim muito cálidos, muito saudosos, muito interessantes, mas também temos ali no nosso memorial conservados aqueles processos que tiveram maior repercussão aqui no Rio Grande do Sul, que nós consideramos como processos impactantes. Esses processos, como eles têm já passado algum tempo, eles recebem um tratamento, uma higienização, uma restauração, e nós estamos agora já partindo para a digitalização desses documentos para proporcionar aos pesquisadores uma maior investigação. Há poucos dias atrás nós tivemos lá a realização de um casamento coletivo, porque naquele Palácio da Justiça funcionou antigamente uma galeria de casamentos, depois que o Palácio da Justiça foi construído, e nós reabrimos agora em julho, inclusive num momento de grande emoção, estiveram presentes alguns casais que se matrimoniaram lá, e fizemos esse casamento coletivo que foi realmente impressionante, né? Inclusive que causou estupefação, alegria, admiração nos nubentes que afinal casaram dentro, como eles dizem, dentro de um palácio. Que marcou então isso volta da galeria, né? Voltou a galeria, que agora pode ser usada, inclusive, para casamentos, e que inclusive nós pretendemos também fazer pequenos concertos ali naquele local, né? Porque é um mezanino muito interessante, muito bonito, e é uma iniciativa que a gente, o ano que vem, pretende desenvolver. E desembargador, o memorial, inicialmente, ele foi criado com esse objetivo de aproximar a sociedade do judiciário? Não, inicialmente, o planejamento inicial era apenas esse, né? De recuperar a memória do Poder Judiciário, a história do Poder Judiciário. Seja porque os processos que vêm do interior, os processos antigos, nós temos processos de escravidão, por exemplo, que são muito interessantes. Nós temos
processo aí da zona colonial de Caxias, que traduzem aquelas idiosincrasias da própria imigração, né? E esses processos estão todos vindo para o arquivo do tribunal. E daí são selecionados aqueles que têm algum interesse para que nós, então, armazenemos no memorial, objetivando fundamentalmente prestar uma base para pesquisadores e historiadores, que é a memória e a história, né? Não teve esse objetivo, mas agora também, já atendendo os fins, vamos dizer assim, dos últimos dirigentes, de se abrir, né, para o público através de iniciativas sociais e culturais. Desembargador, entre os projetos culturais, o Prêmio Fala, agora a Galeria dos Casamentos, também existe o passeio na Praça da Matriz, né? O Caminhos da Praça, né? Onde a população pode conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul, que é uma iniciativa do Memorial. Exatamente. Ali nós temos um centro histórico muito importante na Praça da Matriz e numa reunião muito interessante do Memorial do Judiciário, Memorial do Ministério Público e Museu Júlio de Castilho, nós fazemos uma vez por mês aquela caminhada, proporcionando uma explicação sobre todos aqueles órgãos e todos aqueles edifícios interessantes naquele importantíssimo centro histórico de Porto Alegre. É um dos trabalhos. Agora nós também, nessa parceria que nós temos com o Ministério Público e com o Museu de Júlio de Castilho, promovemos uma série de palestras sobre o Júlio de Castilho, propriamente dito, em comemoração até o nascimento do mesmo, e depois, agora há poucos meses atrás, um importantíssimo seminário lá se desenvolveu lá no tribunal, sob o título Castilhos e Bento Gonçalves, um diálogo possível, onde compareceram estudantes de história, historiadores, pesquisadores, magistrados, público em geral, e ali então se discutiu uma eventual ponte que pudesse existir entre Castilhos e Bento Gonçalves, que realmente se conseguiu em alguns pontos de contato, embora pareça estranho, e ao mesmo tempo se levaram conferencistas, palestrantes, que abordaram, por exemplo, a influência desses movimentos da Revolução Farroupilha e do castilismo na construção de obras em Porto Alegre, na educação, no ensino, no feminismo. Então foi muito interessante. E o ano que vem nós vamos escolher novos personagens da história do Rio Grande do Sul para fazer nessa parceria algo similar. Já que estou falando nas iniciativas do Memorial, planeja-se também agora a edição. Nós reeditamos, aliás, em primeiro lugar, uma obra histórica do Poder Judiciário, que é o Poder Judiciário no Rio Grande do Sul, coordenada pelo saudoso juiz Lenine Nequete. Então, uma obra que estava esgotada, nós já republicamos e no fim do ano nós pretendemos, inclusive, dar à luz a essa obra, né? Ao mesmo tempo, também, os arquitetos que fizeram a reforma lá do tribunal, dos prédios onde funcionou o tribunal todo, escreveram uma história maravilhosa desses prédios e nós também estamos em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, promovendo a sua publicação. Uma história escrita pela professora Loiva Otero, uma grande historiadora que inclusive trabalhou no Memorial, no início do Memorial, e a quem muito nós devemos. Ela escreveu a história do Poder Judiciário, 125 anos. Agora já se passaram mais uns anos, nós estamos atualizando essa obra, no fim do ano vamos relançar. E criamos também uma pequena coleção chamada Memória Jurídica, na qual pretendemos resgatar obras clássicas escritas por magistrados, seja em defesa de tese, em cátedras, ou para assumir determinada posição acadêmica, seja obras que estejam desaparecidas e até desatualizadas, nós queremos com isso reforçar a importância que tem a literatura jurídica na história também do Poder Judiciário. Quer dizer, os planos são bastantes e até, quem sabe, bastante ambiciosos. Apesar da precariedade de recursos que
que o memorial tem, porque naturalmente não pode ter grandes recursos, nós não podemos fazer, por exemplo, parcerias, não podemos receber publicidade, isso é natural, né? É um fato natural, mas com a colaboração que nós temos recebido, tanto da própria administração do Tribunal de Justiça, como também, principalmente, da própria Júris, que tem sido uma parceira também muito importante, como também o Sejus em outras oportunidades, nós acreditamos que vamos, no ano que vem, realizar grandes produções e engalanar cada vez mais o nosso poder. Com certeza o público vai poder acompanhar todas essas novidades em 2011. Desembargador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito honrado. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.